Walter, quem é o dono do conteúdo nessa era do jornalismo compartilhado? Olha, Simval, essa é uma pergunta de múltiplas respostas, né? Eu tenho a impressão de que nós saímos de uma fase onde haviam concierges da informação, milhares deles, e que, de certa maneira, faziam a curadoria da informação para milhões. E agora nós entramos numa nova fase do mundo, onde temos no Brasil 210 milhões de criadores de conteúdo. Então, dentro dessa nova forma como está o mundo hoje, onde todo mundo é simultaneamente consumidor e gerador de conteúdo, eu tenho a impressão de que, no fundo, o grande dono da informação é a sociedade em geral. Não há mais essa visão tão clara de propriedade intelectual ou de controle por parte de um grupo do que a gente chamava antigamente da indústria da informação. A informação se disseminou e dentro dessa disseminação, agora a sociedade é, em caráter genérico, a grande dona desse processo. De tecnologia, por distribuírem os conteúdos produzidos pelo jornalismo tradicional, dizem que não são empresas de jornalismo, elas são empresas de logística e distribuição de conteúdos. Como resolver esse impasse? Olha, normalmente toda nova tecnologia tem sempre seu lado claro e seu lado escuro. Sempre qualquer nova ferramenta que surja no mercado, ela vai ser usada para o lado bom e para o lado ruim. Ou seja, quando surgiu a energia atômica, nós tivemos 2 bombas atômicas que mataram centenas de milhares, mas tivemos milhões e milhões e milhões de pessoas salvas pela energia atômica ou energia nuclear, e isso trouxe na medicina um gigantesco avanço. Então, quando a gente olha uma ferramenta, a ferramenta não pode ser condenada pelo seu uso. Uma faca, ela pode matar ou cortar um bife. É o uso moral que você faz dela que lhe dá um sentido de positivo ou negativo. Então, dentro dessa visão, eu entendo que Facebook, Twitter, TikTok ou qualquer outra rede social é, no fundo, a construção de uma praça. Uma praça quase que no sentido grego da palavra. Uma praça onde todos que quiserem vão até lá e vão ouvir o que quiserem de qualquer pessoa. Quando eu vou na Inglaterra, às vezes, eu vejo que há uma praça em Londres onde as pessoas vão lá e falam as maiores barbaridades subindo num banquinho, porque não podem estar, teoricamente, no solo inglês. E aí eles falam mal da rainha, falam mal do parlamento, incomodam e criticam tudo que querem, e têm absoluta liberdade. E quem quiser ouvir o que eles têm a dizer, se reúne ao redor dele e ouve, e faz o seu próprio juízo de valor. Então, dentro desta visão, eu acredito que essas redes sociais foram, no fundo, a construção de praças digitais. E nessas praças, cada um pode subir no banquinho e falar o que quiser. O assunto de fake news, o assunto que a gente hoje está tão em moda, no fundo, na minha opinião, sempre existiu. Eu, como você, temos já uma certa idade, passamos por várias fases do mundo e vimos muitas vezes, não poucas, fake news estampadas em letras garrafais em jornais e revistas. Vimos mentiras deslavadas, perseguições, ofensas acontecendo nos veículos tradicionais. E a legislação nossa permite que, se eu me sentir ofendido,
ou se for mentira, eu processe aquele jornalista, aquele veículo. E agora, da mesma forma, se eu me sentir, vamos dizer assim, que aquilo que falaram de mim, ou da minha empresa, ou do meu negócio é mentira, eu tenho instrumentos de processar aquela empresa, seja ela uma empresa jornalística ou aquela pessoa, seja ela um indivíduo comum. Ou seja, já há instrumentos na nossa legislação que permitem coibir as mentiras, as falcatruas, as maledicências, os ódios verbalizados. Já existem instrumentos para isso. Portanto, a criação de um projeto de fake news tem muito mais um viés político do que um viés jurídico ou legal. Eu acredito que exista hoje um arcabouço jurídico que nos permita defender-nos do fake news ou da maledicência através desses instrumentos que já estão aí. A criação de uma instância superior que julgue o que é ou não é fake news pode ser muito perigoso para as próximas gerações. Agora, isso não quer dizer que eu possa disseminar uma mentira através de robôs não identificados, sem nome, sem rosto. Isso é outra coisa. Isso é um outro assunto que sim, deve ser coibido. Então, eu sou a favor da liberdade total do que qualquer pessoa queira dizer, desde que ela seja identificada e, portanto, possa, vamos dizer assim, ser processada, ou vir a ser processada por quem se sente ofendido, ou por quem se sente enganado, ou por quem se sente, vamos dizer assim, traído por aquela informação. É possível que as empresas gigantes de tecnologia e as empresas de comunicação possam conviver pacificamente? Eu acho que sim, eu acho que podem e devem existir pacificamente e, de certa maneira, já existem, já coexistem, porque não são apenas as tech giants. Você tem blogs como Antagonista, como o Diário do Centro do Mundo, no qual eu já fui, inclusive, muitas vezes, vamos dizer assim, alvo de matérias que não necessariamente correspondiam à verdade. Então, há sim, além das tech giants, uma infinidade de pessoas com poder de influenciar outras pessoas. E eu acho isso muito positivo, porque eu sou contra esta visão de um ente superior, como se fosse meu pai, que me diga o que eu devo ou não ler, o que eu devo ou não ouvir. O Niall Ferguson, no seu livro A Praça e a Torre, traz isso de maneira muito clara. O que o Niall Ferguson diz é o seguinte: até hoje, a sombra da torre, o governo, a autoridade, protegia a praça, o povo. Agora, nós precisamos inverter isso. É o brilho da praça, o povo, que deve iluminar a torre, o governo ou a autoridade. Tem que haver uma inversão desse ângulo de visão. Nós somos protagonistas da nossa vida e do nosso mundo. Nós temos o discernimento e a capacidade de julgar. Nós temos a capacidade de, ao ver uma notícia, ir atrás dela, por outros meios, através do hiperlink, se aquela notícia é verdadeira, se justifica ou não. Nós damos uma praça para que todos falem e passem a aceitar o contraditório. Então, eu acho que podem conviver e acho que os geradores de notícias, os geradores de informação, jornais, as revistas, os veículos de comunicação, os canais de TV, estão hoje com uma competição ao redor delas, que são os seus próprios leitores, ouvintes e telespectadores. E esse cenário novo gera, evidentemente, um desconforto. O que é importante a gente entender? Que nós estamos num período de gigantesca mudança. E que empresas daqui para frente não morrem por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Como você vê o que está ocorrendo hoje no mundo sobre leis e normas que cobrem a produção digital? Isso que você está falando é um outro assunto, não tem a ver com a liberdade de expressão, mas é o poder das tech giants que você está dizendo. Esse é um outro assunto
que tem a ver muito mais com o assunto da livre concorrência. Então, de um lado, as tech giants, na minha opinião, são positivas porque permitem e deveriam permitir cada vez mais a livre expressão. Por outro lado, o gigantismo delas está acabando com a livre concorrência. Isso é um outro assunto. Eu acho que, inclusive, o Congresso americano, na semana passada, já chamou todas as grandes, vamos dizer assim, empresas de tecnologia para uma análise de até que ponto elas podem continuar tendo este gigantismo e este domínio absoluto. Eu acho isso perigoso para a sociedade, como acho perigoso alguém ter, se uma empresa proíbe a Nestlé, vamos dizer assim, se o CAD proíbe a Nestlé de comprar a Garoto para evitar a concentração do mercado de chocolate, porque ela teria 60%, né? E por outro lado liberou a Ambev para que ela tivesse 80% do mercado de cerveja, de certa maneira a mesma discussão cabe na área vamos dizer assim, da informação e das gigantes da internet. O que me estranha é por que ninguém se fez essa pergunta quando a Globo tinha 70% da audiência e 80% do dinheiro. Então, temos que pensar que, de alguma maneira, o gigantismo, o monopólio, é sim perigoso para a democracia e para a qualidade do discernimento do povo. Se pudermos fazer alguma coisa que minimize essa importância, não no sentido apenas de coibi-las, mas de incentivar outros a crescer, eu acho que nós teríamos aí uma sociedade mais sadia e mais justa. Agora, vamos separar esses dois assuntos. Não é porque eles estão grandes e perigosamente ameaçando a livre concorrência que nós devamos, do outro lado, dar a eles a responsabilidade pela liberdade de expressão. Na história da imprensa brasileira, a doutrina da liberdade de expressão é o argumento pétreo contra a censura e contra os crimes conexos a ela. Como é que fica essa doutrina agora na era digital? Eu acho que ela fica, na minha opinião, ainda mais valorizada. Eu assisti um canal de televisão, lia um jornal, eu me guiava pela informação daquele jornal ou daquela revista num processo de paternalização da informação. Então, se por um lado eu vejo de uma determinada pessoa ou empresa um ponto de vista sobre uma ação do STF, eu posso naquele momento colocar as palavras-chave no Google e ouvir outras pessoas que falam de maneira até contrária a tudo aquilo que foi falado, ou outras que concordam, ou outras que divergem, mas não tanto. E é dentro desse mar de opiniões que eu vou formar o meu juízo de valor. Então eu acho que o hiperlink é uma das grandes benesses do mundo hoje, porque permite não ser mais refém da opinião publicada, que acabava se transformando na opinião pública. Agora eu tenho a possibilidade de ouvir outras fontes, de consultar veículos no exterior ou blogs de qualquer lugar do mundo para ver aquele assunto, aquele tema, sob múltiplos ângulos. Agora, esse é um assunto. O outro assunto que nós também deveríamos discutir é a gestão dos algoritmos. Isto sim é preocupante e precisa ser revisado na sociedade. No momento em que eu entro no mundo digital e caio em algum site ou alguma rede social que é regido por algoritmos, na hora em que eu dou um like em determinado assunto, ele começa a me fornecer cada vez mais a visão daquele assunto apenas. E do lado que eu mais gostei porque eu dei um like. Então isso faz com que a gente perca o juízo de valor. Ou seja, os algoritmos em busca do engajamento acabam gerando um viés cognitivo da confirmação. Se eu dou um like no Trump, eu começo a receber só notícias positivas do Trump. Se eu dou um like no Biden,
eu começo a receber só notícias positivas do Biden, de certa maneira eliminando da minha frente o contraditório. Como grande parte da sociedade não é curiosa e não vai em busca do contraditório, ela acaba recebendo uma enxurrada de confirmação das suas teses. E o cérebro humano tem um gigantesco prazer quando ele vai em algum lugar e vê a confirmação da sua crença ou da sua tese. Dentro desta visão, o algoritmo, de alguma maneira, precisaria ser reanalisado. Ele deveria, sim, dar algo que a gente gosta, mas também nos apresentar o contraditório. Quais são os deveres e direitos do autor em jornalismo e como eles podem ser preservados? Olha, eu acho que isso que você perguntou agora, a não ser que me falte mais informações, que pode ser, mas eu não vejo diferença de direitos e deveres que sempre existiram. O direito e o dever que me cabe como autor, ou, vamos dizer assim, gerador da informação, é a minha consciência. Eu devo escrever, distribuir e disseminar aquilo que eu acredito, aquilo que são as minhas ideias, aquilo que formou meu juízo de valor, aquilo que é, vamos dizer assim, a consequência do eu e as minhas circunstâncias. É isso que eu devo dividir com as pessoas. E se por acaso eu disser, escrever, filmar alguma coisa que não seja verdade, que ofenda alguém ou que vá sob um ângulo que é ruim para a sociedade, cabe à lei, ao ofendido ou a qualquer outro cidadão que porventura leu ou assistiu ou ouviu aquilo, tomar providências e me processar. Então, a capacidade de livre expressão deve ser preservada. E eu devo, como autor, ter a minha consciência tranquila de que aquilo que eu escrevi é o que o melhor do meu julgamento me fez concluir. Se a minha conclusão estiver errada, é um direito meu. Mas é o direito também de alguém que talvez na minha conclusão eu tenha ofendido, me processe sobre aquele fato que com a melhor consciência e senso de justiça eu pus a público. Qual é o impacto para o jornalismo quando você aponta o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, tema do seu livro? Eu acho que a Idade Média está acabando somente agora, nos nossos dias. E por que eu afirmo isso? Porque até hoje, tudo o que foi feito no mundo foi baseado na média da população. Então, até hoje, a medicina ainda operava com protocolos genéricos, onde isso faz bem ou faz mal para a média da população. Hoje, os protocolos, vamos dizer assim, individuais existem graças à medicina genômica que está surgindo. Na educação era a mesma coisa. Eu dava a aula numa classe para 30 ou 40 alunos baseado na inteligência ou na capacidade média dos alunos. Agora, no ensino à distância, eu posso, de um lado, se eu sou bom em matemática, acelerar na minha informação. Se eu sou pior em matemática, eu vou mais lento, repriso e etc. Ou seja, cada um individualmente agora pode se educar. Na área da imprensa, da mesma forma, na área da mídia, né, um jornal definia o tamanho de um artigo baseado no interesse médio dos milhares de leitores. Tá certo? De alguma maneira, eu tinha que fazer um tamanho certo que fosse suficiente para quem está muito interessado e não enchesse o saco de quem não estava tão interessado. Era tudo baseado na média, eu pensava na média. Agora, nos blogs, nos meus pareceres que eu ponho nos meus, vamos dizer assim, nas minhas redes sociais, eu posso escrever tão fundo quanto eu queira, o tamanho que eu quiser o meu artigo dentro do LinkedIn, porque quem estiver interessado, lê, quem não estiver interessado, não lê. Isso vai cada vez mais mudando e fazendo com que a gente saia da Idade Média. Até pouco tempo atrás, os adimplentes, até hoje, aliás, ainda pagam a conta os adimplentes pagam a conta dos inadimplentes.
Na área da saúde, você vai pagar hoje um seguro-saúde? A verdade é que quem se cuida paga a conta de quem enfia o pé na jaca. Ou seja, o preço do seguro-saúde sobe exorbitantemente porque tem um monte de gente que não está se cuidando e eu, que me cuido, pago a conta. Então, agora está se começando a dar incentivos ao bom comportamento saudável para que pessoas paguem de maneira diferenciada. Então, tudo isso que eu estou comentando com você é, no fundo, o que eu decreto, o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. E por que da Idade Mídia? Porque ao individualizarmos a sociedade, nós individualizarmos também o poder das pessoas. Cada um de nós virarmos uma mídia. Eu hoje emito opinião, influencio a população muito além do meu círculo de amigos. E isso está cada vez mais disseminado. Então, se a população virou mídia, se as empresas viraram mídia, porque hoje, na hora em que uma empresa faz um post na rede social, ela virou mídia e está emitindo informação. Na hora que ela cria um blog, ela cria um site dela, e lá ela coloca informações, ela também virou uma mídia. E na hora em que as coisas, na internet das coisas também viraram mídia, cada vez que eu enfio vamos dizer assim, um cartão magnético na porta do hotel, aquilo está gerando informação para o hotel saber o tempo diário que cada indivíduo fica dentro do quarto e o que ele consome na geladeira, objetos conectados. Então, nós saímos da Idade Média, onde veículos de comunicação informavam as pessoas baseado na média da população, e agora nós entramos numa era onde cada um virou um agente de mídia, tanto pessoas quanto empresas, quanto coisas, todos influenciando todos. Como será o jornalismo do futuro? Bom, vamos entender que é exatamente no momento não de pandemia, mas de pandemônio da informação, que o jornalista é mais importante que nunca. Ou seja, exatamente pela proliferação de informações sobre as quais eu não tenho confiança, às vezes acho que pode ser falsa, não tenho a fonte, não tenho a origem, é nesse momento que se valoriza o papel do jornalista como um concierge da informação para mim, como uma pessoa que vai me criar de alguma forma, uma forma de eu saber discernir o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim, o que é verdade e o que é mentira. Então o jornalista, no fundo, passou a ter uma importância ainda maior. Seja ele um jornalista autônomo, mas uma pessoa séria, e que eu conheça e confie, que por acaso tem seu blog na internet, seja um jornalista que está escrevendo uma matéria ou um editorial num jornal, num veículo qualquer. O que é importante, no entanto, é a gente entender que os jornais, principalmente a mídia impressa, da qual nós militamos, e você ainda milita, né? É entender que, no fundo, a mídia impressa, ela não está morrendo, ela está se suicidando, que é muito diferente uma coisa da outra. Ou seja, de alguma maneira, existem 3 tipos de curiosidades no ser humano. Existe a curiosidade diversiva, que é aquela curiosidade genérica, que a gente quer saber um pouquinho de tudo, não quer se aprofundar, superficial, né? Sobre se vai chover amanhã, quem ganhou o Big Brother, como foi o jogo do Corinthians, aquela coisa bem genérica e superficial. Depois você tem a curiosidade empática, que é a curiosidade sobre pessoas, né? E depois você tem a curiosidade epistêmica, que é uma curiosidade mais profunda, que você quer saber por que as coisas acontecem, qual é o efeito daquilo na minha vida, o que aquilo vai trazer para a sociedade, ou seja, uma visão mais estratégica e mais aprofundada. Então, todos nós temos essas 3 curiosidades, cada um de nós. Acontece que quando a mídia digital chegou e as redes sociais passaram a dominar o mercado, a curiosidade diversiva, essa genérica, superficial, migrou e foi respondida pela mídia digital. Quando de repente chegou o Instagram, ela levou a curiosidade empática. Por quê? Porque a curiosidade empática, eu quero saber sobre pessoas. E nada melhor do que o Instagram, eu sigo a pessoa que é meu ídolo, e eu sei se ela almoçou, se ela jantou, se ela viajou, com quem que ela casou.
eu sigo aquela pessoa durante muito tempo. E sobrou para a mídia impressa essa visão mais analítica, mais estratégica, mais aprofundada, né? Que é a curiosidade epistêmica. No entanto, a grande maioria dos veículos de mídia impressa, achando que o caminho era ser generalista e superficial, juniorizou as redações, piorou a qualidade do papel, né? Reduziu o tamanho das notícias ou das informações, criou o chamado jornalismo fast food, porque achou que esse era o caminho e esqueceu que ninguém consegue competir quando sai uma vez por dia contra alguém que está o dia inteiro disponível, né? Uma vez por dia, uma vez por semana. Então, em função disso, ao invés de assumir a liderança da resposta à curiosidade epistêmica, foi brigar na vala comum da curiosidade diversiva ou curiosidade empática. E aí vai perder qualquer disputa. Eu ainda acredito muito que veículos como o The Economist têm uma longa vida pela frente, porque se mantiveram vamos dizer assim, na zona da curiosidade epistêmica, porque fazem a análise não apenas do que aconteceu, mas por que aconteceu, qual a consequência daquilo, fazem uma regressão histórica de por que chegamos até aqui, nos mostra o que vai acontecer daqui para frente. É esta capacidade analítica, opinativa, que é o grande espaço a ser explorado pela mídia impressa, que infelizmente está perdendo essa visão pela juniorização, pela falta de tempo, pela pressa de publicar, pelo afã de apenas dizer o que aconteceu, sem nenhuma preocupação de explicar para nós o porquê aquilo aconteceu. A indústria jornalística tem consciência do que ela representa para o desenvolvimento da sociedade e para o desenvolvimento humano? Eu diria que é difícil falar de maneira genérica, como eu falei, nós saímos da Idade Média, né? Eu não posso te dizer que todos pensam assim, mas você, Simval, eu acompanho há muitos anos, tem feito um trabalho primoroso de ser, de certa maneira, a consciência do jornalismo brasileiro, né? Com tudo que você publica e vem publicando. Então, eu acho que, no fundo, há um problema, não de formação jornalística, mas de deformação jornalística. E isto está sendo prevalente a missão jornalística. Eu acho que hoje o jornalismo, de alguma maneira, está cada vez mais deformado pelo viés da crença e não da informação. Ou seja, nós estamos cada vez mais, eu tenho visto jornalistas que chegam para a gente já com a resposta pronta, só ficam tentando fazer uma pergunta que me faça responder aquilo que ele já quer escrever. E em cima do que eu estou vendo, eu formar o meu juízo de valor e transmitir. Não quer dizer que o jornalista não deva ter uma opinião. Isso ele deve ter. O que ele não pode é deixar que o viés das suas crenças interfira no seu juízo de valor. Isso, infelizmente, tribalizou a mídia hoje. E com viés muito mais prevalente para a esquerda que para a direita, mas tribalizou dos dois lados. Nós estamos cada vez mais tribalizados, cada vez esperando que uma resposta se encaixe na nossa crença, até que a gente receba uma resposta e possa, de alguma maneira, colocar aquilo que a gente acredita, e não aquilo que a gente está vendo que está acontecendo.